A Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria ocupa um lugar de enorme importância na história da interpretação bíblica, representando uma das mais influentes tradições hermenêuticas da história antiga. Surgida em um dos maiores centros intelectuais do mundo greco-romano, Alexandria tornou-se um ambiente singular de encontro entre o cristianismo, o judaísmo helenístico e a filosofia grega. A cidade era reconhecida por sua famosa biblioteca, por seu intenso intercâmbio cultural e por sua tradição filosófica profundamente influenciada pelo platonismo. Nesse contexto, desenvolveu-se uma abordagem interpretativa que buscava ultrapassar o significado literal do texto bíblico para alcançar sentidos espirituais considerados mais profundos. A Escola de Alexandria não surgiu em um vácuo histórico, mas como resultado da tentativa de responder aos desafios intelectuais de seu tempo, harmonizando a fé cristã com as categorias filosóficas predominantes da cultura helenística. Embora sua contribuição para a teologia cristã tenha sido imensa, sua abordagem hermenêutica também gerou debates que moldariam toda a história posterior da interpretação bíblica. As raízes da tradição alexandrina remontam ao judaísmo helenístico anterior ao cristianismo. O principal precursor dessa abordagem foi Fílon de Alexandria, que procurou harmonizar a teologia judaica com a filosofia platônica. Convencido de que as Escrituras continham profundidades espirituais ocultas, Fílon desenvolveu extensamente o método alegórico. Para ele, muitas narrativas bíblicas possuíam pouco valor se interpretadas apenas literalmente, mas revelam verdades filosóficas elevadas quando compreendidas simbolicamente. Personagens, lugares, numerosos e eventos tornavam-se representações de princípios espirituais universais. Embora Fílon não tenha pertencido à igreja cristã, sua influência sobre o ambiente intelectual alexandrino foi profunda. Sua convicção de que o sentido mais importante da Escritura estava além da letra exerceu impacto duradouro sobre a hermenêutica cristã desenvolvida posteriormente naquela cidade. O surgimento da Escola de Alexandria marcou a institucionalização dessa tradição interpretativa dentro do cristianismo. Fundada provavelmente no fim do século II, a escola tornou-se um dos principais centros de formação teológica da Igreja Antiga. Seu objetivo não era apenas instruir novos convertidos, mas também preparar líderes capazes de defender a fé cristã diante dos desafios filosóficos e religiosos da época. Nesse ambiente, a interpretação bíblica passou a desempenhar papel central na construção da teologia cristã. Os mestres alexandrinos acreditavam que a Escritura possuía riqueza inegociável e que o Espírito Santo havia inserido significados espirituais profundos sob a superfície do texto. Essa convicção
os levou a desenvolver métodos interpretativos que buscavam descobrir níveis de significado além do sentido histórico imediato. Uma das figuras mais importantes dessa tradição foi Clemente de Alexandria. Clemente procurou demonstrar que o cristianismo representava a verdadeira filosofia e que toda a sabedoria humana encontrava seu cumprimento na revelação divina. Sua abordagem hermenêutica refletia essa preocupação. Embora não rejeitasse completamente o sentido literal das Escrituras, ele frequentemente enfatizava seus significados espirituais e morais. Para Clemente, a Bíblia era um tesouro de verdades profundas, cuidadosamente ocultas por Deus para estimular a busca espiritual dos crentes. Essa perspectiva levou a interpretar muitas passagens de forma simbólica, vendo nelas ensinamentos éticos e doutrinários que transcendiam o contexto histórico original. Sua influência foi decisiva para a consolidação da tradição alegórica de Alexandria. O maior representante da escola foi, sem dúvida, Orígenes, considerado um dos mais brilhantes estudiosos da Igreja Antiga. Orígenes produziu vasta obra exegética e sistemática que influenciaria profundamente a teologia cristã por séculos. Sua hermenêutica estava fundamentada na convicção de que a Escritura, assim como o ser humano, possuía múltiplas dimensões. Inspirando-se em uma antropologia tripartida, ele propôs que a Bíblia continha sentido corporal, psíquico e espiritual. O sentido corporal correspondia ao significado literal. O psíquico referia-se às implicações morais, e o espiritual revelava os mistérios mais profundos da fé cristã. Para Orígenes, muitas passagens aparentemente problemáticas ou obscuras haviam sido deliberadamente colocadas por Deus no texto para conduzir o leitor além da interpretação literal em direção a significados espirituais mais profundos. A alegoria tornou-se assim a característica distintiva da escola de Alexandria. Diferentemente da tipologia apostólica, que se fundamentava em correspondências históricas reais dentro da história da redenção, a alegoria frequentemente desvinculava o significado espiritual do contexto histórico original. Narrativas, personagens e eventos podiam ser reinterpretados como símbolos de realidades espirituais sem qualquer conexão necessária com a intenção autoral inicial. Por exemplo, elementos geográficos, detalhes narrativos e numerosos frequentemente recebiam significados simbólicos elaborados. A convicção subjacente era que a letra do texto constituía apenas uma superfície sob a qual se escondiam verdades mais elevadas. Essa abordagem permitia interpretações criativas e frequentemente edificantes, mas também introduzia elevado grau de subjetividade na exegese.
A influência da filosofia platônica sobre a hermenêutica alexandrina é inegável. O platonismo estabelecia uma distinção entre o mundo visível e as realidades espirituais invisíveis, atribuindo maior valor às últimas. Essa visão influenciou profundamente a maneira como muitos intérpretes alexandrinos abordavam as Escrituras. O sentido literal passou a ser frequentemente considerado inferior em relação aos significados espirituais ocultos. O mundo material era visto como sombra de realidades mais elevadas, e o texto bíblico passou a ser tratado de forma semelhante. Embora essa perspectiva tenha contribuído para o desenvolvimento de reflexões teológicas profundas, também criou tensões com a historicidade da revelação bíblica. Em alguns casos, o significado histórico dos textos era minimizado em favor de interpretações espirituais consideradas mais importantes. Apesar das críticas posteriores, a Escola de Alexandria ofereceu contribuições significativas para a história da interpretação bíblica. Sua insistência na unidade das Escrituras fortaleceu a compreensão da coerência interna da revelação divina. Sua ênfase na centralidade de Cristo estimulou leituras cristológicas do Antigo Testamento que continuariam influenciando a tradição cristã. Além disso, seu compromisso com o estudo rigoroso do texto produziu avanços importantes na crítica textual e na exegese. O próprio Orígenes realizou trabalhos monumentais relacionados à comparação de manuscritos bíblicos, demonstrando profundo respeito pela transmissão textual das Escrituras. Portanto, seria um erro reduzir a Escola de Alexandria apenas aos excessos alegóricos que frequentemente caracterizam sua hermenêutica. Ao mesmo tempo, os limites dessa abordagem tornaram-se cada vez mais evidentes ao longo da história da Igreja. A busca por significados ocultos frequentemente permitia interpretações contraditórias igualmente plausíveis, tornando difícil estabelecer critérios objetivos para a exegese. À medida que a alegoria se expandia, o significado histórico dos textos corria o risco de ser obscurecido ou mesmo ignorado. Esse problema tornou-se especialmente evidente quando diferentes intérpretes atribuíam sentidos espirituais incompatíveis às mesmas passagens. A subjetividade inerente ao método alegórico levou muitos teólogos posteriores a buscar abordagens mais firmemente ancoradas no contexto histórico e gramatical das Escrituras. Foi precisamente em reação a esses excessos da escola que a escola de Antioquia desenvolveria sua ênfase característica no sentido histórico literal. A influência da escola de Alexandria estendeu-se muito além da antiguidade. Diversos aspectos de sua hermenêutica continuaram presentes na teologia medieval, especialmente na tradição dos múltiplos sentidos da Escritura. Mesmo após a Reforma Protestante, elementos de sua preocupação com a unidade da revelação, com a centralidade de Cristo e com a profundidade teológica do texto bíblico permaneceram influentes. Assim, a história da interpretação não pode ser compreendida sem o estudo cuidadoso da tradição alexandrina.
ela representa simultaneamente uma das maiores demonstrações da criatividade teológica cristã e um dos exemplos mais significativos dos desafios associados ao equilíbrio entre espiritualidade e exegese bíblica. Nosso estudo, nosso canal, interpreta as Escrituras de acordo com o método gramático histórico. E é à luz desse método que iremos então fazer uma análise da Escola de Alexandria. Então, a Escola de Alexandria apresenta uma combinação de contribuições valiosas, mas também limitações significativas para a interpretação bíblica. Sua insistência na inspiração divina das Escrituras, na unidade da revelação e na centralidade de Cristo, permanece profundamente relevante para a hermenêutica cristã. Contudo, sua tendência de buscar sentidos espirituais desvinculados do contexto histórico e da intenção autoral frequentemente enfraquecia a objetividade da interpretação. O método gramático histórico reconhece que a Bíblia possui profundidade teológica e unidade redentiva, mas sustenta que essas características devem ser descobertas a partir do significado originalmente comunicado pelo texto, e não por meio da atribuição de simbolismos arbitrários. A revelação divina foi concedida em palavras humanas, dentro de contextos históricos específicos, e sua correta compreensão exige respeito à gramática, à história, ao gênero literário e à intenção do autor inspirado. Embora a Escola de Alexandria tenha contribuído para a valorização da riqueza espiritual das Escrituras, seus excessos alegóricos demonstram a necessidade de uma hermenêutica que preserve o significado histórico do texto, com fundamento indispensável para toda interpretação teológica legítima.